Bom, a gente vai começar nessa aula a estudar sobre subgrupos e a gente vai ver alguns exemplos. A gente vai começar pela definição aqui, ó. Um subgrupo, ele é um subconjunto de um grupo. Esse subconjunto ele tem que ser diferente de vazio. E além disso, ele tem que satisfazer duas propriedades. A primeira delas, ele tem que ser fechado para operação. É óbvio que eu estou considerando aqui a operação relacionada ao grupo, né? E é óbvio, né? Ele vai ter que ser um grupo também, né? Esse subconjunto, para ser considerado um subgrupo, ele tem que ser um grupo também, né? Bom, eu tenho o meu subgrupo H aqui, né? O que significa a operação ser fechada? Se você pega dois elementos, A e B, e você opera esses elementos, esse resultado ele tem que cair dentro de H. Isso significa que H é fechado por operação. Além disso, existem dois subgrupos que são chamados os subgrupos triviais. Eu tenho aqui eles, né? O primeiro deles é um conjunto unitário que tem o elemento neutro, né? Ele vai ser o subgrupo, certo? Ele vai ser um subgrupo, porque ele vai atender todos os requisitos aqui. Primeiro, ele é diferente de vazio, e ele é um subconjunto do grupo, certo? Em segundo, ele é fechado por operação, porque se você pegar o elemento neutro e operar com ele mesmo, isso daqui vai ser o elemento neutro, e isso pertence a esse conjunto unitário. Além disso, ele vai ser um grupo. Por quê? Bom, ele é um subconjunto de G, então ele herda a associatividade. Ele também tem um elemento neutro e ele tem um inverso, né? Ele é o inverso de si próprio. Já o conjunto G também é um subgrupo. Por quê? Porque todo conjunto é subconjunto de si mesmo, né? Então, eu vou ter exatamente isso, né? Ele vai satisfazer todas as propriedades aqui. Obviamente que ele é fechado por operação, né? E obviamente que ele é um grupo. Então, a gente diz que esses dois subgrupos, eles são triviais. Qualquer subgrupo que seja diferente deles são chamados de subgrupos não triviais ou subgrupos próprios. Bom, agora a gente vai provar uma proposição que facilita um pouco o trabalho. Se você tiver um subconjunto de um grupo, para provar que ele é um subgrupo, você vai fazer o seguinte. Você vai provar que o elemento neutro pertence a esse subconjunto e, portanto, esse subconjunto ele é diferente de vazio. E aí você consegue pegar dois elementos de H, certo? Se AB na menos 1 pertencer a H, isso implica que H é um subgrupo de G, tá? Então, você vai ter que provar isso daqui, essas duas coisas, né? Certo? E se isso daqui, de fato, for válido, então H é um subgrupo de G. Como é que a gente prova isso? Bom, a implicação, essa implicação aqui, ela é óbvia, né? Se você tiver que H é um subgrupo de G, então é óbvio que A operado com B na menos 1 vai pertencer a H, né? Exatamente porque, como H é um subgrupo, então, em particular, ele é um grupo, né? E ele vai ter, para qualquer elemento de H, você vai ter o inverso, né? Então, por exemplo, para B, você vai ter B na menos 1, né? Isso daqui pertence a H porque H é um grupo, né? Então, obviamente, que você vai ter, que ele vai ser fechado por operação, porque ele é um subgrupo, e você vai ter que isso daqui vai pertencer a H, tá? O problema aqui é a recíproca, né? A recíproca não é tão simples. Bom, e por hipótese geral, você tem que H é diferente de vazio, tá? Então, você consegue pegar pelo menos um elemento em H. E a hipótese da recíproca me diz que A operado com B na menos 1 pertence a H. A gente quer provar que H é um subgrupo. Então, se A operado com B na menos 1 pertence a H, então X operado com X na menos 1 pertence a H. Só que isso daqui é igual ao elemento neutro. Então, o elemento neutro pertence a H. Agora eu vou provar o seguinte, ó. Eu vou provar que para qualquer elemento de H existe o inverso. Eu acabei de provar que existe o elemento neutro, eu vou provar agora que existe o inverso. Se você pegar o elemento neutro e operar com
x na menos 1, isso daqui pertence a h, só que isso daqui é igual a x na menos 1. Como x é um elemento qualquer e ele pertence a h, eu acabei de provar que para qualquer elemento de h existe o inverso. Agora, a associatividade h vai herdar de g, né? Porque h é um subconjunto de g. Como o g satisfaz a associatividade, eu não preciso provar que eu não preciso provar isso para h. Né? Então só falta agora você provar que a operação ela é fechada. Se você pega dois elementos de h, a e b, a gente sabe o seguinte, que a operado com b na menos 1 pertence a h. Mas eu acabei de provar que, h tem, qualquer elemento de h tem inverso. Então, em particular, b na menos 1 pertence a h. Então, eu posso dizer que a operado com b na menos 1 pertence a h. Mas isso daqui é a operado com b, certo? Então, eu acabei de provar que se você pegar quaisquer dois elementos do subconjunto, o resultado dessa operação ele cai dentro do subconjunto e, portanto, H é um subgrupo de G. Agora a gente vai provar a gente tem um exemplo aqui, a gente vai provar que se você tiver o grupo dos complexos associado à multiplicação, que esse subconjunto ele é um subgrupo dos complexos. Como é que a gente prova isso, né? Bom, esse subgrupo, a construção desse conjunto são todos os elementos do complexo que o módulo dele é 1, né? E você tem que lembrar que todo elemento do complexo ele é escrito como A mais BI. E o módulo de Z, ele vai ser a raiz quadrada dos elementos, né? A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse daqui é o módulo de um elemento dos complexos, né? Bom, para a gente provar que G, esse subconjunto aqui, ele é um subgrupo, a gente vai começar com o elemento neutro, né? O elemento neutro dos complexos em relação à multiplicação, ele é 1 mais 0i. Esse daqui é o elemento neutro, tá? E bom, obviamente que módulo de z aqui vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso daqui vai ser a raiz quadrada de 1, né? Isso daqui vai ser igual a 1. Bom, a gente acabou de provar então que esse z pertence a G, né? Que nesse caso aqui é o meu subconjunto. Isso implica então que ele é diferente de vazio. Então, esse subconjunto ele possui elemento neutro. Agora a gente vai provar que existe o inverso, né? Mas para isso eu vou utilizar aquela propriedade que simplifica o trabalho, né? Eu vou provar que AB na menos 1 pertence a G. É isso que eu vou provar, tá? Bom, é claro que AB aqui, né, pertence a G, e eu vou ter que provar então que AB na menos 1 pertence a G. Só que se A e B pertencem a G, isso implica que o módulo de A é igual ao módulo de B, que é igual a 1, certo? E o módulo de AB na menos 1, ele vai ser igual ao módulo de A multiplicado pelo produto do módulo de B, né? Porque o módulo do produto é o produto dos módulos, então é possível fazer isso, né? Só que eu vou ter um menos 1 aqui. Agora, perceba o seguinte. Se eu tiver módulo de menos 3 na menos 1, isso daqui é igual a módulo de menos 1 sobre 3, que é igual a 1 sobre 3. Agora, se eu tiver módulo de menos 3 elevado a menos 1, né, esse expoente menos 1 está para fora agora, isso daqui vai ser 1/3, né? Na verdade, isso daqui vai ser 3, né? Vai ser 3.
na menos 1, isso daqui vai ser 1/3. Você percebe que eu colocar o expoente para fora não muda o resultado. Eu vou fazer exatamente isso aqui. Eu vou ter módulo de A vezes módulo de B, e isso daqui na menos 1. Só que o módulo de A e o módulo de B é igual a 1. Então, isso daqui vai ser 1 vezes 1 elevado a menos 1. E isso daqui é exatamente igual a 1. Então, AB na menos 1 pertence a G. E, portanto, G é um subgrupo dos complexos.